Na literatura de economia da educação ou em avaliação de impacto na área de educação, o absenteísmo, embora seja um tema muito importante, ele está dentro de uma grande caixinha que a gente chama de tempo de exposição do professor ao aluno. Quanto tempo os alunos passam com o professor? Claramente, a gente sabe que se o professor falta, deve haver, né? A gente supõe que haja um impacto direto sobre o desempenho dos alunos, porque os alunos precisam do contato com o professor para aprender. E isso vai ser mais verdade, quanto mais novo for o aluno. Os impactos da falta do professor sobre alunos muito novos são muito maiores do que sobre aqueles alunos que são mais velhos, porque esses são mais autônomos para substituir o professor, digamos assim, com outras atividades. Mas a literatura também traz alguns outros impactos que a gente considera indiretos, mas que não são menos importantes sobre o aprendizado. Por exemplo, quando o professor falta continuamente, a motivação dos alunos cai muito, né? E isso certamente tem um impacto no aprendizado lá na frente. No contexto dos sistemas educacionais públicos, uma outra dificuldade é a gestão das faltas. Em geral, os sistemas educacionais eles não estão prontos para gerir as faltas do ponto de vista pedagógico, né? As faltas são geridas do ponto de vista administrativo. Bom, então eu trouxe resultados de 4 estudos aqui. O primeiro estudo é para a Índia, 2 estudos para os Estados Unidos e o último para o Brasil, né, para São Paulo. O primeiro estudo, que é de uma autora chamada Esther Duflo, ele é o melhor estudo porque ele utiliza dados experimentais, né, que é a melhor fonte de informação que a gente pode ter para fazer a avaliação de impacto. Foi feito numa comunidade indiana um experimento para avaliar se professores reagem a mecanismos de incentivo que tentem reduzir as faltas, em primeiro lugar, né? E, em segundo lugar, se essa eventual redução das faltas impacta o desempenho dos alunos. Mas, basicamente, o que eles fizeram foi monitorar o absenteísmo dos professores com câmeras fotográficas. Cada professor tinha uma câmera fotográfica e seria pago a ele uma aula válida caso ele tivesse uma fotografia no início da aula com uma determinada quantidade de alunos e uma outra fotografia ao final da aula que garantisse, então, que ele teria passado todo aquele tempo com os alunos. O segundo estudo é uma investigação estatística para avaliar a discricionariedade na falta dos professores. O que esse estudo trata é tentar medir qual é a parcela das faltas dos professores que é devida à decisão do professor de faltar. Discricionariedade. Tá? E, obviamente, os impactos disso sobre o desempenho. O terceiro estudo também trata de dados secundários e é um estudo mais simples também, né, que também tenta investigar a relação entre absenteísmo e resultado cognitivo. A novidade dele, a coisa bacana dele, é que ele também tenta avaliar qual é o impacto da falta do professor sobre resultados não cognitivos, principalmente motivação dos alunos. E, por fim, o último trabalho é um trabalho meu com 2 coautores, e o nosso objetivo aqui é avaliar não só o impacto, mas fazer uma outra pergunta, né? Quais são os fatores associados à falta dos professores? Primeiro, será que eu consigo caracterizar quem é o professor que falta mais? E se eu consigo fazer essa caracterização, quais são as características do local de trabalho, quais são as características funcionais, né, que estão relacionadas ao trabalho que mais se associam às faltas? Eu vou passar agora para as perguntas avaliativas e os indicadores de cada um dos estudos. Se eu pagar um bônus para cada dia que o professor está presente
na escola. E se eles forem monitorados de uma forma muito ostensiva, eles vão faltar menos? Além disso, se os professores comparecerem à escola, eles ensinarão mais? Porque o professor pode estar na escola, estar na sala de aula, mas usar o tempo de sala de aula não de forma pedagógica. E, finalmente, se o absenteísmo dos professores diminuir, o resultado das crianças será aprender mais? A presença do professor tem que estar aliada também à sua vontade de ensinar. Ele pode comparecer porque está sendo pago para isso, mas a qualidade da aula dele pode ser inferior ao caso em que ele falta mais. No estudo para a Índia, a média de absenteísmo era de 42%. É quase metade das aulas é perdida porque os professores faltam. Caiu para 22%. O monitoramento teve um impacto muito forte na redução do absenteísmo. Tá? Agora, o que a gente não pode esquecer é que o absenteísmo já era muito alto e o incentivo é muito forte. Os alunos foram beneficiados com um aumento de 30% no tempo de aprendizagem. As notas nos testes das crianças aumentaram. É como se eu tivesse aumentado a nota desses alunos em 4 pontos da Prova Brasil. Agora, esse estudo, embora ele seja experimental e nos dê resultados bastante confiáveis, não dá para pensar num desenho como esse como política pública, né? Não vai pagar os professores com base em fotografias. Mas, no fundo, o que o estudo diz é que monitoramento aliado a incentivo ajuda a reduzir o absenteísmo. Nos estudos para os Estados Unidos, o estudo do Miller diz o seguinte, olha, a cada 10 dias a mais de falta dos professores, a nota dos alunos em matemática e leitura cai entre 1 e 3 pontos da Prova Brasil, mais ou menos. Quanto mais falta, menor é o desempenho dos alunos. No segundo estudo para os Estados Unidos, o resultado é semelhante. Então, aumentamos o número de dias que o professor falta, o desempenho cai. Só que aqui tem um detalhe importante. É preciso eu reduzir em 10 dias o número de faltas dos professores. Ou seja, não é faltar 1 ou 2 dias a menos. O número de faltas é muito grande. E ele só não atrapalha o desempenho se ele for praticamente reduzido a zero. Por fim, no meu estudo, quais são os achados aqui, né? Tem uma porção de características pessoais que explicam a variação aí nas faltas dos professores. Mulheres faltam mais do que homens. E a explicação para isso é que a mulher tem, em geral, ela tem outras atividades para além da atividade profissional dela. Professores de alunos mais novos faltam mais, porque esses alunos, eles em geral transmitem doenças infecto-contagiosas numa velocidade maior. Ou seja, embora o absenteísmo seja um problema, nem tudo é escolha do professor. Atacar o problema do absenteísmo não é só monitorar e punir ou premiar, mas é também entender o que está por trás dessas ausências. Bom, o absenteísmo docente é pouco estudado no Brasil, a qualidade dos dados limita muito o uso dessa informação para pesquisa. Então, o que precisa ter ali? Quantas vezes o professor faltou? E qual é o tipo da falta? Com um pouco mais, eu conseguiria relacionar esse professor a cada turma e, portanto, relacionar aquela falta ao desempenho daquela turma. De qualquer forma, conhecer as causas do absenteísmo auxilia a gestão.